acesso à Câmara Municipal ficou restrito. E foi aí que você percebeu por que existimos. Os canais de comunicação da Câmara Municipal continuaram trabalhando durante a pandemia, fazendo uma ligação entre você e a Câmara através das redes sociais, do site e da TV Câmara. Entrevistas, matérias jornalísticas, sessões ordinárias, CPIs, CEs e tudo isso ao vivo, para que você não ficasse sem informação. O Legislativo aprovou matérias importantíssimas para a nossa cidade, fiscalizou, denunciou e continua trabalhando. E nós da comunicação cumprimos o nosso papel. Afinal de contas, a TV Câmara é uma TV pública. Ela é sua, ela é nossa, ela é de cada cidadão ribeirão-pretano. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, vereador Marinho. Boa tarde, Dr. Lucas Murta de Andrade, vereadora Gláucia Berenice, com as devidas escusas pelo incidente que tivemos, mas está tudo bem. Vamos dar início então a mais essa sessão da Comissão Especial de Estudos de Prevenção ao Suicídio. Pelo adiantado da hora, Dr. Lucas tem compromisso, nós sabemos, às 16 horas, doutor. Mas eu pergunto à vereadora Gláucia e ao vereador Marinho se desejam fazer uso da palavra. Presidente. Pois não, Marinho. Não, é bem rápido, só para cumprimentar a Vossa Excelência, a vereadora Gláucia, boa tarde. Cumprimentar o Dr. Lucas, boa tarde. Boa tarde. O intuito é ouvi-lo, né? Então, só para desejar uma excelente Dr. Lucas, sessão. Só uma pergunta importante para a saúde mental de todos. A vereadora Gláucia conseguiu descansar depois de ontem, a sessão terminou 21h30. Conseguiu descansar, vereadora? Então tá bom, então estamos mais tranquilos agora. Foi uma sessão histórica, parabéns, viu, vereadora? Parabéns mesmo. Doutor Lucas, o senhor está com a palavra, nós estamos aqui para lhe ouvir. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro eu quero agradecer a vocês todos, especialmente ao Dário, que me convidou para estar aqui. Acho que esse é um tema muito importante, né, que a gente está tratando, e acho importantíssimo a gente ter essa comissão, ter esses estudos, para a gente fazer um plano municipal para lidar com esse problema. E não sei se o Dário consegue colocar aí a apresentação, PowerPoint. Não sei se está aparecendo para vocês. Mas o suicídio ele é um tema muito importante, é um problema gravíssimo de saúde pública. Vocês estão me ouvindo bem? Ouvindo bem, doutor. Ok. E é curioso agora, nesse momento que a gente está vivendo, né? Porque é o momento em que as pessoas falam tanto sobre o Covid na TV, né? A gente vê isso o tempo todo, 100 mil mortos, 200 mil mortos, 300 mil mortos. Agora nós estamos mais ou menos em 780 mil mortos no mundo, né? E o suicídio mata, em média, 800 mil pessoas todos os anos no mundo, né? Então a gente, com toda essa história do Covid, a gente não chegou ao que morre por ano a todos os anos de suicídio no mundo. E é um problema grave que tem um impacto imenso social, né? Porque a gente precisa pensar que quando morre uma pessoa por suicídio, né, morre um pai de família, morre um irmão de família, morre uma esposa, morre uma mãe, né? E esse é um aspecto muito importante. Não sei se o Dário acho que vai conseguir colocar. Bom, então é isso. E para cada morte por suicídio que a gente tem pelo menos 20 outras tentativas de suicídio ou alguma tentativa de autolesão não suicida, né? São todos dados da Organização Mundial de Saúde. E por que agora a gente começou a falar de autolesão? Por que isso é importante?
Eu vou falar disso ao longo da minha apresentação algumas vezes, porque a autolesão, o que é autolesão? A pessoa se cortar, a pessoa se machucar, se queimar, né? Muitas vezes ela se bate, ela se morde, ela faz alguma coisa para se machucar. Muitas vezes ela faz isso com a intenção de morrer e muitas vezes não, né? Ela faz isso por outros motivos que não cabe a gente contar aqui todos, mas para aliviar a sensação de estresse, de mal-estar físico. Tem gente que com a autolesão ela sente um alívio com isso. Por que isso é importante? A gente vai ver que a relação da autolesão com o comportamento suicida é próxima, é importante. Pode passar o próximo slide? Então a gente tem lá, ó, no topo desse iceberg aí, a gente tem os casos de suicídio que a gente tem relatados, né? Que a gente consegue contar, contabilizar. Vocês veem que é uma pequena porcentagem de todos esses casos. Então, abaixo disso, a gente tem um número muito maior de autolesão de pessoas que procuram o serviço de saúde. Quer dizer, alguém se cortou, alguém se machucou e buscou um serviço de saúde. Ou ingeriu medicamentos. Não quer por não, obrigado. Viu? E embaixo a gente tem um volume muito maior de pessoas que provocam autolesão na comunidade, mas que não procuram serviço de saúde, né? Então, esse é um dado muito preocupante, e é um dado, apesar de ser uma referência de 2012, é um dado que se mantém atual. Até hoje é isso que a gente vê. Pode passar o próximo? Okay. Esse é um aspecto delicado, né? Porque o suicídio ele é um fenômeno complexo e multicausal, quer dizer, ele não tem uma causa só, de falar a pessoa se mata por isso ou por aquilo. Não, a gente não consegue identificar uma causa só. A gente tem fatores biológicos, quer dizer, tem fatores genéticos que a gente sabe que aumentam o risco da pessoa morrer por suicídio. A gente tem aspectos psicológicos, quer dizer, a presença de transtornos mentais, a presença de sofrimento intenso, seja de desesperança, de luto, de alguma coisa nesse sentido, né? E condições sociais, quer dizer, condições precárias de vida, cultura, a religião está ligada. Algumas... Marinho, está me ouvindo? Ok, obrigado. A gente sabe que algumas culturas, por várias características da própria cultura, da religião, de costumes, elas têm um índice de suicídio maior do que outras culturas, né? Além disso, um fator importante é o uso de substâncias. A gente sabe que as pessoas, por exemplo, que têm uma tendência biológica, que tem algum tipo de transtorno ou está passando por alguma fase muito difícil emocionalmente, psicologicamente, por exemplo, que também tem condições precárias de vida e fazem uso de substâncias, de drogas, por exemplo, ou de álcool, esse uso aumenta muito a chance da pessoa morrer por suicídio ou fazer uma tentativa de suicídio, ok? Pode passar o próximo, por favor? E aí a gente vê um aspecto da complexidade do suicídio, né, do fenômeno. Porque a gente sabe que cerca de 90% das pessoas que morrem por suicídio têm algum transtorno mental diagnosticável. Não precisa ser um transtorno grave, pode ser depressão, pode ser uma fobia, pode ser qualquer tipo de transtorno. Mas a enorme maioria dessas pessoas que têm algum transtorno nunca vão morrer por suicídio, nunca vão tentar suicídio. Okay? Então a gente conhece várias pessoas, né? Eu, como psicólogo, já tratei de muita gente que tinham transtornos, que faziam tratamento com psiquiatra e que nunca tentaram suicídio, nunca se provocaram autolesão e nem tinham ideação suicida, quer dizer, elas não pensavam em morte, em morrer, em tirar a própria vida. Então isso mostra pra gente
que há uma inter-relação entre todos esses fatores, mas que não tem um fator que é determinante. Isso torna o fenômeno do suicídio muito difícil de ser previsto e de ser estudado. Por isso a gente precisa sempre de muitos dados para poder fazer isso. Passa o próximo, por favor. Bom, então fica essa pergunta, né? Por que alguém tira a própria vida? O suicídio ele é visto como uma medida extrema, né, para terminar um sofrimento intenso. A gente não pode querer aquilo que a gente não conhece, certo? Se eu falar que você quer alguma coisa que você nunca viu, nunca ouviu falar, você não tem como dizer que você quer. Como até a gente sabe, até onde a gente sabe, ninguém nunca pôde dizer o que acontece depois que a gente morre, né? Há várias teorias, dependendo da cultura e da religião. A gente não pode dizer que a pessoa se mate porque ela quer morrer, né? Porque ela não sabe como é morrer. Ela supõe que seja o fim de alguma coisa, né? E o fim, em geral, é o fim para esse sofrimento intenso. Então, são situações em que a pessoa sente enorme desesperança, né? Tem uma sensação de derrota, não vê uma saída, ela se sente encurralada, aquela situação que a pessoa acha que não tem luz no fim do túnel, né? Um fator importante é ela ter pouco ou nenhum medo da morte, né? Isso a gente sabe que pessoas que geralmente são muito religiosas ou que praticam uma religião, que falam que se ela morrer por suicídio, se ela tirar a própria vida, ela vai para um lugar ruim ou vai sofrer alguma punição, isso em geral faz a pessoa ter mais medo e ter mais dificuldade em passar do pensamento para o ato. Em geral é isso que acontece, então é um fator de proteção em geral. Em geral, né, porque em alguns casos a gente sabe, por exemplo, em algumas populações em que são mal vistas por algumas religiões, por exemplo, a população LGBT, né, por exemplo, sofrem muito mais quando são religiosos ou quando vivem em um ambiente religioso, tem muito mais propensão ao suicídio do que quando não, né? Então, em algumas situações, a religião é um fator de proteção e outra é um fator de agravamento. E outro aspecto importante é a tolerância à dor física, né? Essa é uma outra importância da autolesão, do histórico de autolesão. Então, quer dizer, você tem lá na escola a professora que detecta que tem um aluno que chegou com um corte no braço, com um corte na perna, né, que o professor de educação física viu na aula quando ele pôs um shorts, ou a menina pôs um shorts, que viu que tinha um corte na perna, um corte no braço, né, se queimou com alguma coisa, percebeu que isso está sendo recorrente. É um caso para ficar atento, que isso pode ser um sinal importante que ela tem uma tendência a se machucar, e por isso ela pode ter uma tendência maior a tirar a própria vida se o contexto for favorável para isso, tá? Então a pessoa em geral que tem maior tolerância a se machucar, ela tem mais facilidade em se ferir ou provocar alguma coisa grave o suficiente para ela morrer. Próximo, por favor. Então vamos lá. O que é que pode aumentar o risco de suicídio? O suicídio tem um aspecto impulsivo, em geral, que é importante. Como que a pessoa passa de pensar em morrer, em tirar a própria vida, para agir sobre isso? Porque a gente sabe também que naquela pirâmide que eu mostrei ali, naquele iceberg, o número de pessoas que pensa em morrer é muitíssimo maior do que o número de pessoas que realmente faz alguma coisa para tirar a própria vida, né? E o que faz essa diferença? Esse é um foco muito atual de estudo sobre suicidologia, em suicidologia, que tenta entender como algumas pessoas passam a vida toda pensando em tirar a própria vida, desejando morrer, mas nunca fazem nada para isso acontecer, e outras pessoas realmente tentam ou até morrem por suicídio. Então, fatores importantes, por exemplo, que aumentam o risco. Histórico de tentativa de suicídio, né, da própria pessoa, quer dizer, a pessoa já tentou uma vez se matar,
Histórico de suicídio na família, né? Isso é uma coisa comum. A gente vê uma pessoa que tenta se matar e ela é atendida depois no serviço de saúde, e aí no levantamento do histórico da pessoa você descobre que ela teve um pai, uma mãe, um tio, um avô que morreu por suicídio ou que tentou suicídio, ok? Um aspecto importante, antes de eu continuar, é que o suicídio ele é um tema que ele é muito polêmico, né? E em muitos grupos ele é visto como um tabu, né? Então é como se a gente não pudesse falar sobre ele, né? É como se a gente falar sobre suicídio fosse arriscado, ou fosse perigoso, ou fosse um tema delicado, incômodo. Realmente é difícil, né? Porque principalmente se você, quem está escutando, tem algum parente, um amigo que morreu por suicídio, é difícil o tema. Mas ele é um tema tabu, é um tema polêmico, e ele pode ser um tema muito estigmatizante, dependendo de como a gente coloca. Então, hoje já existe, né, uma normativa, ou pelo menos uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, de vários centros de estudo de suicídio, para a mídia divulgar casos de suicídio de forma adequada, né? Não sensacionalista, não levando o suicídio como tendo sido um alívio ou um bom fim para aquela pessoa, ou mostrando cenas da pessoa morta, ou mostrando em TV, em nenhum veículo de mídia, o ato suicida em si, porque a gente sabe que isso é muito nocivo para quem está com ideação suicida. Então, histórico de suicídio na família, o que aumenta o risco também, por exemplo, é a veiculação inadequada, né, de casos de suicídio, histórico de autolesão, né, muitas pessoas que provocam autolesão, que se machucam, também tentam suicídio em algum momento. A presença de transtornos mentais, depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, despersonalidade, etc. Especialmente quando não tratados. Então esse é outro ponto importante. Quer dizer, muitos transtornos, muitas pessoas ainda veem a psiquiatria e a psicologia como uma coisa de gente muito problemática, gente louca, né? Então a pessoa às vezes tem uma fobia, tem medo de alguma coisa, sente crise de ansiedade, taquicardia, às vezes tem crise de pânico, mas ela não busca ajuda. Ou a pessoa tem depressão, né? Tem altos e baixos emocionais, tem explosões emocionais, e ela não busca ajuda porque ela tem medo, tem preconceito, e aí nesse movimento de não buscar ajuda, ela acaba não sendo tratada, e é um caso que em longo prazo ela aumenta muito a chance, se ela tiver ideação suicida, dela passar da ideação para o ato suicida. De novo, o uso de álcool, uso e abuso de álcool e drogas, né, que a gente sabe que, como tem esse aspecto impulsivo, por que eu botei essa imagem da balança, né? Porque um dos nossos trabalhos, a gente lida com pessoas que têm histórico de suicídio, que têm ideação suicida, é a gente manter a balança pelo menos um tiquinho a mais para o lado da vida, né? 1% a mais para aquele lado. Porque muitas vezes a pessoa está ali, né? Ela oscila, ela tem vontade de morrer, ela planeja como ela vai fazer, ela pensa, ela se decide, fala, não, eu vou tirar minha vida mesmo. Em outro momento, às vezes acontece alguma coisa na vida dela que ela fala, não, deixa pra lá, vou aguentar mais um pouco. Então esse equilíbrio a gente precisa manter só um pouquinho mais. E a bebida e as drogas, em geral, fazem com muita facilidade a balança ficar mais para o lado da morte, se a pessoa está nesse movimento de suicida, né? Então, eventos muito tristes e frustrantes da vida, né? Quer dizer, quando a pessoa perde um ente querido, um cônjuge, um pai, uma mãe, um filho, né? Especialmente quando é uma morte trágica ou uma morte por suicídio, por exemplo, né? É uma coisa razoavelmente comum você ter uma pessoa que se mata da família, né? Como eu pus ali o histórico de suicídio na família.
além de lidar com o luto, a pessoa tem que lidar com o fato de que a outra pessoa tirou a própria vida. Então isso envolve, às vezes, um autoquestionamento. Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu podia ter evitado? Né? E muitas vezes leva essa pessoa a uma desilusão tamanha que ela pensa em tirar a própria vida também. Né? Falência é um fator comum que a gente vê no relato das pessoas que tentam suicídio, que são tratadas depois, né? Falência de problemas financeiros, isso, demissões, por exemplo. Esses aspectos são especialmente importantes agora, nessa fase que a gente está vivendo. Né? A gente sabe que... Desculpa. A gente sabe que a gente está vivendo um momento que está sendo difícil para muitas pessoas, tanto pessoas que são funcionários quanto empresários, né? Empresários que tiveram empresas que ficaram fechadas durante alguns meses, que quebraram, que foram à falência, né? Ou que tiveram perdas enormes, às vezes quase irreparáveis, financeiras. Pessoas que foram demitidas de cargos que estavam há bastante tempo, que às vezes é arrimo de família, e isso impactou a família inteira. A gente está vivendo um momento que vai ter consequências nesse aspecto de saúde mental, de aumento do risco de suicídio, muito importantes, né? Que a gente precisa se atentar para isso e se antecipar. Glaucia, seu microfone está ligado ou não? Eu pedi desculpa porque aconteceu algum problema aqui no meu note, por favor, me perdoe. Imagina. Microfone, o do Lucas está desligado. Lucas, pronto, voltou. Pronto, voltou? Ok. Esse é um momento importante, então, para a gente se atentar para isso, né? Porque a gente vai ver aí num futuro não muito distante, né, provavelmente já nesse ano e no ano que vem, um aumento dos índices de suicídio. Né? Isso é algo importante e complicado de lidar. Né? Por quê? Porque as pessoas pensem hoje se as pessoas estão muito menos propensas a buscar uma ajuda num posto de saúde, numa UPA, num hospital, né? Ou até em um consultório. Porque a pessoa tem medo de ir lá e se contaminar. Então hoje os motivos que levavam as pessoas a buscar ajuda antes, talvez não as levem a buscar essa ajuda hoje, né? A não ser que seja uma situação muito grave. Então isso pode deixar muito pior esse problema, né? Porque pode deixar as pessoas por mais tempo sem ajuda e sem tratamento, especialmente tratamento psicológico e psiquiátrico, né? Então isso pode ter um impacto importante no índice de suicídios nos próximos meses, ou pelo menos no próximo ano aí. Bom, tudo isso eu falei para a gente chegar num outro ponto fundamental. Pode passar o próximo slide, por favor? Então, como a gente pode prevenir, né? O primeiro ponto, e o ponto mais importante de todos, para a gente pensar nesse programa em si, né, um grupo de estudos, uma comissão de estudos, um plano, né, de ação de prevenção do suicídio, municipal, por exemplo, a gente ter dados precisos, quer dizer, exatos, completos e fidedignos, quer dizer, que a gente tenha certeza que aquele dado é aquilo mesmo, que não preencheram errado, que não pode ser outra coisa. Tem que ser dados precisos, completos e fidedignos. A respeito do quê? Da notificação de suicídios e de tentativas de suicídios e de comportamentos de autolesão. Né? Porque o que acontece hoje? Né? A gente tem uma ficha, não sei se vocês receberam aí, que é uma ficha como essa. São duas folhas, 2 páginas. É uma ficha do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, do SINAM, uma ficha de notificação individual. Ela abrange violência interpessoal e
provocada, que deveria abranger autolesão aí também. Tem vários dados da pessoa, cartão SUS, se houve assédio, houve violência sexual, se houve violência doméstica contra criança, contra idoso, contra adolescente. É um material importante, mas o que a gente vê? É um material não é fácil de você preencher, tanto que existe uma cartilha que tem páginas e páginas explicando cada campo aqui, quer dizer, não é uma coisa intuitiva e autoexplicativa. O profissional, quando ele recebe um paciente, profissional de saúde que recebe um paciente que provocou autolesão ou fez uma tentativa de suicídio, ele é obrigado por lei a notificar, certo? E até 24 horas, isso para a Secretaria de Saúde. Então ele tem que imprimir isso aqui, preencher isso aqui e levar lá na Secretaria de Saúde, certo? Então esse é um problema, do meu ponto de vista, porque a gente sabe que toda situação grave, quer dizer, alcoolismo, drogadição, inclusive o suicídio, um dos primeiros pontos que a gente trabalha com o paciente é dificultar o acesso aos meios. Se o cara pensa em se matar com uma arma de fogo e ele tem uma arma de fogo, ele tem que sumir com aquela arma de perto, tem que dificultar o acesso. E é isso que o sistema faz, quer dizer, ele dificulta o acesso aos dados. Se um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, ou até um clínico geral, qualquer profissional de saúde, especialmente particular, né? Eu acho que isso no sistema público deve ser mais tranquilo, né? Eu imagino. Nos hospitais, nas UPAs, eles devem ter uma rotina maior de preenchimento disso. Agora, qual a chance de um profissional, um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra que tem consultório, imprimir isso aqui de cada paciente que faz isso e ir lá na Secretaria de Saúde e entregar isso aqui, né? A chance é muito menor. E então, qual é a ideia? Isso impacta todo o trabalho de pesquisa e de prevenção e a implantação de algum tipo de plano de prevenção de suicídio, porque se você não tem os dados corretos, né, você não sabe qual a idade das pessoas que mais se matam em Ribeirão, qual a escolaridade, qual o bairro onde o índice de suicídio é maior, né? Qual a religião daquela pessoa, aquele grupo de pessoas. Se a gente não tem esses dados, a gente não tem como agir, a gente vai agir às cegas, né? A gente vai ficar apagando incêndio. Então a primeira coisa que eu conversei com o Dário, que eu acho importantíssimo, é eu não sei como seria isso em termos de legislação, tá? Isso é uma parte que acho que cabe mais a vocês pensarem, ou a gente pensar juntos depois, mas assim, a gente tem um sistema online, que isso é fácil de fazer. Acho que a gente tem a prefeitura, tem várias equipes de TI, pode desenvolver um sistema online em que a pessoa se cadastra, o profissional se cadastra, e aí ele vai lá, preenche com os dados do paciente, todos os dados que estão lá nos campos, o telefone, endereço, o cartão do SUS, tudo que tiver aqui que foi importante, que tiver aqui vai estar lá. Mas, então, primeiro, o sistema ser online. Esse eu acho que é o fundamental. Isso acelera o processo de resposta, né, do sistema público, porque, por exemplo, se eu tenho um paciente que tentou suicídio e eu faço essa notificação, ou eu atendo alguém, a pessoa vai ao meu consultório, faz uma sessão e conta isso, que tentou ontem, e some, não aparece mais. Eu ligo, ele não responde. Ou eu posso encaminhar isso, de repente. Eu posso preencher isso online, e online mesmo o CAPS, por exemplo, seja a atenção psicossocial, já entra em contato com eles, porque recebe isso aqui online, imediatamente. Já tem um prazo muito menor do que se for em papel. Outro aspecto importante disso, do meu ponto de vista, é ter os dados de quem encaminhou esse documento. Porque hoje em dia não tem. Quer dizer, se é um hospital, é uma UPA, é uma unidade de saúde pública, claro, aí eles colocam o código deles lá e aí o município vai saber de onde veio. Agora, se eu faço isso aqui,
eu sou classificado como outros. O Estado não vai saber, o município não vai saber quem sou eu. E aí, se o CAPS atender esse paciente, ele não tem como saber se ele está em terapia, se ele está tomando medicação com outro psiquiatra, se não está, a não ser pelo próprio relato do paciente, né? Então, não há essa troca de informações. Então, eu acho importante haver isso, né? Porque isso aqui não precisa ser uma notificação anônima, né? Deveria ser uma notificação identificável, né? De quem fez a notificação, né? Então, esse é um ponto. A gente precisa pensar nisso, em como fazer isso, porque aqui a gente tem vários aspectos, tem violência contra idosos, né, violência sexual, e a gente tem que preencher um monte de campos desnecessariamente, né? Então, acho que fica mais complexo ainda. Nesse sistema online poderia haver um link, por exemplo, um botão para a pessoa clicar, o profissional clicar ali e fazer uma notificação exclusiva de agressão autoprovocada, de lesão, de violência autoprovocada, okay? Seja com intenção suicida ou não, né? Então esse é um aspecto importante. Isso ia mudar todo o cenário, porque isso provavelmente vai aumentar bastante a adesão das pessoas e a notificação, né? A probabilidade das pessoas fazerem uma notificação mais completa, eu acho que seria bem maior. E isso a gente pode fazer, por exemplo, um trabalho junto aos conselhos de medicina, ao conselho de psicologia, de enfermagem e outros conselhos que lidam com saúde mental, né? E para informar e treinar essas pessoas por correto preenchimento e para a importância de preencher e de enviar essa notificação. Porque a gente sabe, a Dalila talvez vá falar aqui depois, que é uma doutoranda que está pesquisando justamente isso, quer dizer, o quanto esses dados estão sendo preenchidos, quanto não estão sendo, essa ficha está sendo preenchida, se os casos estão sendo notificados ou não, estão sendo preenchidos corretamente, né? Que é outro fato. A gente sabe que ela já me adiantou que, pelos dados que ela levantou, há muito preenchimento parcial, eles preenchem alguns dados e outros não, né? Então esse é um aspecto. Quando isso é online, é mais fácil, porque quando você vai enviar, o próprio sistema avisa que faltou um campo importante que você não preencheu, e ele te alerta e você vai lá e preenche. Então esse é um ponto principal para a gente pensar, como refazer isso para o município de forma a aumentar as chances desses dados virem corretamente. Aí a gente vai ter dados bons para a gente poder interpretar e agir pontualmente, quer dizer, naquela região, naquele grupo, né, para a gente poder saber quem é o grupo de risco, digamos. O outro ponto, então, depois da notificação, porque fora essa notificação aqui, o que a gente tem é o atestado de óbito, que o médico coloca lá se foi uma morte por suicídio clara, a pessoa se enforcou, atirou em si mesma ou ingeriu uma quantidade imensa de medicamentos. Aí fica mais evidente, ou deixou alguma carta, alguma coisa, avisou alguém. Isso aí a gente sabe que a pessoa morreu por suicídio. Agora, fora, em muitos casos, no próprio boletim de ocorrência, o próprio médico não tem como saber, né, se aquilo foi um acidente ou foi um suicídio. Então esse é o principal ferramenta que a gente tem para identificar esses casos e prevenir que essa lesão autoprovocada se torne em algum momento uma morte por suicídio, né? O segundo ponto é restringir o acesso aos meios letais. O que é que tem sido feito no mundo? Por exemplo, a gente tem hoje muitos medicamentos que são de acesso livre, sem receita médica, que você vai na farmácia, compra analgésicos, etc., que você compra sem receita. Hoje, em muitos lugares, na maior parte do mundo, pelo menos, eles vêm em pequenas quantidades, vêm cartelinhas com 2, 4 medicamentos. Por que isso acontece? Porque alguns desses medicamentos, quando ingeridos em quantidades altas, 20, 30 comprimidos, eles podem matar a pessoa, especialmente quando combinados com álcool ou com outras substâncias. E isso é fácil
Doutor Lucas, o seu áudio travou. Só um segundinho, por favor. Quiser fazer isso, então a pessoa tem acesso. Como é que faz? O áudio do Dr. Lucas travou, gente. Tá cortado demais, eu não estou entendendo o que ele está falando. Doutor, nós não estamos ouvindo bem o senhor. Ele saiu e vai voltar? Pronto, eu não sei o que aconteceu. Estão me ouvindo? Agora te ouvimos muito bem. Estão me ouvindo? Agora sim. Ok, eu não sei o que aconteceu aqui. Fechou o aplicativo. Tá. Bom, vamos lá. O que eu estava falando aqui, o sistema de notificação ele pode ser importante, inclusive, para a gente identificar algumas coisas. Quer dizer, as pessoas estão morrendo ou estão tentando se matar de qual forma, né? A gente tem uma estatística precisa disso, porque a gente tem uma estatística hoje, mas a gente não sabe, pelo que a Dalila, por exemplo, me passou, esses dados não são muito fidedignos. Quer dizer, tem muita gente que tenta se matar ou que morre por suicídio, que a notificação não é bem feita. Então a gente não sabe como a pessoa fez isso, a gente não sabe exatamente o local que a pessoa fez isso. A gente sabe que, por exemplo, São Paulo, Ribeirão, qualquer cidade maior, a gente tem locais de fácil acesso, por exemplo, para a pessoa subir e pular lá de cima, né? Uma coisa, por exemplo, que tem sido feita em vários lugares, especialmente em países do primeiro mundo, é colocar barreiras físicas em pontes e viadutos. Isso faz uma diferença imensa em estatística. A gente pensa que não, inicialmente, né? Com intuição, você fala, mas se a pessoa quer mesmo morrer, não é uma grade de 2 metros de altura que vai fazer diferença. Mas o que a gente vê estatisticamente é que faz diferença sim. Justamente por aquele aspecto impulsivo, né? Aquela pessoa que planejou, que já deixou uma carta, que já fez um testamento, que já tem um método, já comprou medicamento, a corda, a arma de fogo, seja o que for, essa pessoa a gente não tem muito o que fazer, porque muito provavelmente se ela está decidida, ela não vai contar para ninguém, ela vai fazer. Agora, a grande maioria não é assim que acontece. Já não estamos vendo, doutor. Ela dá muitos sinais. Doutor, nós não estamos lhe ouvindo. Não necessariamente, se ela está viva até agora, é porque ela está nessa mudança. E aí, se a gente consegue colocar uma fita, dizem que... Não estamos ouvindo, doutor. Saiu de novo, caiu de novo. Cai de novo, não sei o que está acontecendo. Então, A conexão realmente não estamos conseguindo conexão com o Dr. Lucas. Vamos tentar mais uma vez, ver se ele entra em contato conosco. Você passou o WhatsApp para ele? Falou que ele está fora do ar? estão me ouvindo? Agora ouvimos bem, doutor. Pronto, voltei. Caiu, não sei por que está acontecendo. Então, Bom, assim, vamos em frente. Vamos em frente, já estou quase terminando. Então, a gente sabe que essas barreiras físicas, a gente dificultar o acesso, aumenta muito a chance da pessoa mudar de ideia, né? Então, isso é um aspecto muito importante. Então, às vezes,
pequenas barreiras, pequenas mudanças têm um impacto enorme nesses índices. E Nós perdemos a conexão mais uma vez com o Dr. Rafael. Pode ser que a região onde ele mora, de onde ele está fazendo a palestra, a internet não esteja funcionando bem. Nós vamos pedir então, tentar mais uma vez, e se a gente não conseguir, a gente encerra. Pronto, estou de volta. Estão me ouvindo? Estamos, doutor. Será que há algum problema na sua internet, na região que você está? Às vezes acontece isso. Por enquanto não, aparentemente está normal, mas deixa eu só terminar. Pode voltar no anterior aí, rapidinho? Bom, infelizmente nós não estamos conseguindo continuar. Vamos tentar, o Dr. Lucas vai tentar uma conexão pelo celular para ver se pelo sistema de telefonia ele consegue concluir a exposição. Brilhante, por sinal. Interessante notar como, para quem não é da área como eu, a vereadora Gláucia há mais tempo lida com isso, o vereador Marinho também é da área da saúde, mas interessante notar como não tem tanto mistério, né? Existe como fazer um bom diagnóstico, existe tratamento, existem formas de prevenir, mas a gente percebe aqui mais uma vulnerabilidade do nosso sistema de saúde, né? E aí, como sempre, quem sofre é a população. Vocês estão me ouvindo ainda? O Dr. Lucas consegue. Dr. Lucas, sempre que o senhor volta, nós ouvimos 2, 3 palavras e em seguida trava de novo. O senhor está pelo computador ou celular agora? Estou pelo computador, eu não consegui aqui entrar pelo celular. Peraí, deixa eu ver aqui. Bom, eu vou tentar só... Pode voltar só no slide anterior para ele terminar? Pois não. Então, esse é um aspecto importante. A gente vê que são coisas simples, às vezes algumas pequenas ações, né, que a gente pode fazer, só que a gente precisa dos dados para saber onde agir, né? E um outro ponto é sensibilizar os profissionais de saúde, não só de saúde, né, em geral, mas sobre a importância de lidar com o suicídio e a importância de identificar a autolesão e alguns sinais, que não dá tempo da gente falar aqui sobre tudo isso, mas capacitar essas pessoas, porque a gente sabe que existe um preconceito, né, na área da saúde, em vários aspectos, não só na área da saúde, mas contra a pessoa que tenta suicídio, né? Muitas vezes a pessoa acha que é frescura, que a pessoa, principalmente, imagina quem atende vários casos graves de acidente, você fala, bom, tem tanta coisa difícil para lidar, vem uma pessoa saudável que tentou tirar a própria vida, né? Então, muitas vezes isso pode ser tratado com um certo descaso, inclusive refletido no mau preenchimento dessa notificação, né? Então, acho que esses são alguns pontos importantes para a gente levantar aqui. Pois não? Falar? Sim? Pois não, vereadora. Você terminou, Dr. Lucas? Sim, terminei. Pode falar. Eu só gostaria, né, de fazer uma colocação. A gente sabe que o suicídio, né, com a sua última fala, ele é velado, acho, de muito preconceito.
Até pouco tempo atrás, a Igreja Católica, por exemplo, ela não fazia, né, a missa de corpo presente, né, porque a pessoa tinha tirado a própria vida. Então, a família, além da perda, ainda tinha a questão do preconceito, né? E graças a Deus essa posição, né, são dogmas, são questões que a gente vai superando ao longo do tempo, né? E então a família, a subnotificação por conta do preconceito ainda está no coletivo, né? E então eu gostaria de fazer esse questionamento, né? Hoje, né, a gente sabe que existe alguns municípios, tem uma cidade aqui perto, eu esqueço o nome, era uma ponte onde as pessoas se jogavam, era o local, né? E então eu já sabia, uma cidade bem pequena, não vou lembrar o nome agora. Quem fez esse estudo foi uma ginecologista, né? Que começou a despertar, as pessoas vinham falar, vamos fazer um levantamento epidemiológico mesmo, né? E aí eles fizeram e viram que a questão do desemprego, os jovens na faixa dos 30 anos, geralmente o que acontecia. Então, naquela cidade, eles perceberam, né, que a falta, né, de perspectiva, sentido de vida, levava mais ou menos naquela faixa etária, né, quem conseguia estudar, ir para fora da cidade e não voltava mais, os que não tinham condições financeiras acabam cometendo, né, o suicídio por conta mesmo de não ter projeto. E eles começaram a fazer um trabalho, né, e eu vejo que aqui em Ribeirão a gente, por conta do... É lógico que quando você divulga a forma, é como se você fala assim, a pessoa, eu já ouvi falar isso, a pessoa que quer se matar, né, ela pensa assim, eu posso fazer desse jeito, né, é mais eficaz o enforcamento, ou o corte, eu me jogar no trilho e tal. Mas, por outro lado, também, eu acho que esse segredo, assim, também não chega nos órgãos que fazem a notificação, para a gente ter esse diagnóstico da cidade. É isso mesmo? É muito velado, está coberto de preconceito, e a gente não consegue nem na cidade de 700 mil habitantes, com a extensão de Ribeirão Preto, saber quais são as formas mais prevalentes de tentativa e sucesso para poder fazer essa prevenção. É isso mesmo que eu penso na minha imaginação, assim, ouvindo o senhor falar, ou não? Esse é o principal aspecto, né? A gente conseguir ter esses dados bem delineados para a gente conseguir saber onde agir, como esse exemplo que você deu. Se tem uma cidade que as pessoas se jogam de uma ponte determinada, já conhecida, é uma faixa etária já estabelecida que costuma fazer isso. Então, investigar o que leva essa faixa etária a fazer isso, né? E mudar, pelo menos tentar dificultar as pessoas de fazerem isso nessa ponte. Algumas vão fazer de outra forma, outras vão desistir, ou pelo menos adiar, e a gente ganha um tempo, né? Então a gente precisa disso realmente em Ribeirão, facilitar essa notificação, porque assim, eu não tenho esse dado, não sei se o Marcos Vinícius, né, da saúde mental, ele tem esses dados, mas eu não tenho os dados, por exemplo, de quantos por cento dessas notificações vem de atendimentos privados e vem de rede pública, né? É difícil às vezes saber, porque não existe aqui, por exemplo, um campo para dizer se é um psiquiatra, um psicanalista, se é um psicólogo, se é uma enfermeira particular, por exemplo. Existem outros. Então, isso dificulta muito a gente saber de onde está vindo. Pela minha experiência assim, de vida e prática na profissão, eu vejo que pouquíssimos colegas de psicólogos, inclusive psiquiatras, né, notificam. Pouquíssimos particulares, né, fora de hospital, de UPA, de coisa assim, pouquíssimos notificam, né, porque realmente é muito trabalhoso, tem que imprimir, preencher tudo isso, levar na Secretaria de Saúde. Então, assim, se tivesse um sistema online,
Você recebe o paciente, vai lá, preenche, envia, recebe um protocolo, uma confirmação do envio por e-mail, está feita a notificação, né? Então, isso ia facilitar bastante. A gente ia saber onde são essas pontes nossas, onde são, né, os pontos fracos que a gente tem na cidade, os bairros onde a gente pode agir mais. Obrigada. Tudo bem, vereador Marinho? Obrigado, vereadora Gláucia. Vereador Marinho, gostaria de fazer uso da palavra? Primeiro é muito triste, mas é triste demais essa situação toda que a gente vive, não só em Ribeirão Preto, né, presidente, a vereadora Gláucia, o doutor Lucas, mas de um modo geral, essa questão de suicídio, essa questão de saúde mental de um modo geral. Mas eu quero parabenizar o doutor Lucas pela explanação. Enriqueceu muito, Papa, a CE com essa explanação, com esses dados que ele apresentou, praticamente com esse relatório todo que você trouxe. Eu vou te dizer uma coisa, a Gláucia lida com isso também já há um bom tempo, o Papa também, né? Mas eu na década de 90, que eu trabalhei mais próximo, né, na saúde, na Secretaria da Saúde, nas unidades de saúde, a gente já via essa questão de saúde mental como um todo, como você acabou de explanar aí, de todos os... a ansiedade, a depressão, a síndrome do medo, enfim, qualquer coisa relacionada a tudo isso. E naquela época eu já falava para os colegas, né, que seria uma coisa que ia aumentar dia a dia, mês a mês, ano a ano, e veio aumentando isso. E você acabou de dizer na sua fala, na sua explanação, o que vai acontecer pós-pandemia, né? Com tudo isso que aconteceu, isso não é aqui, é no mundo inteiro. E a Gláucia disse aí, numa cidadezinha próxima, o pessoal escolhia um lugar, e tantos outros aqui, nós temos 750 mil habitantes em Ribeirão, e uma cidade desse tamanho, como uma cidade pequenininha também, com um pouco mais de 3 mil habitantes. É lógico que é proporcional. Mas é muito triste a gente ver tudo isso, e eu disse que enriqueceu muito a CE, porque eu tenho certeza que o presidente Papa vai dar sequência, nós, eu e a vereadora Gláucia também, na questão da saúde mental como um todo do serviço público, que eu vejo desde lá dessa época que eu falei, e também até antes, só patina, e não apresenta nada, e a gente vê as pessoas a cada dia sofrendo muito mais com tudo isso. Eu vi na sua explanação que uma coisinha pequena pode se tornar uma coisa muito grande que leva ao suicídio. E nós não temos esse respaldo, isso não estou dizendo desse governo, de um modo geral do sistema público. Parece que deixaram isso por uma segunda, por uma terceira, por uma quarta, sei lá, ou esqueceram de tratar a saúde mental, de tratar da mente das pessoas, que a cada dia está piorando muito mais. Então, quero ressaltar aqui e parabenizar pela sua explanação. E obrigado pelo convite que o presidente fez a você. Obrigado, vereador Marinho. Doutor Lucas, alguma consideração final? O importante para nós aqui da comissão é que a sua apresentação ela traça um roteiro muito seguro de trabalho, que evidentemente tem que contar com a ajuda da tecnologia e que também tem que contar com servidores engajados para que os dados sejam os mais fiéis possíveis, para que o diagnóstico seja bem traçado e, consequentemente, as estratégias logrem êxito. Então, mas a importância da sua apresentação é que ela é uma apresentação simples, clara, mostrando as nossas fragilidades, a nossa vulnerabilidade, o que nós não estamos fazendo. Ou seja, temos uma avenida de trabalho aberta, né? Nós não estamos falando algo ainda tão insolúvel quanto a cura de determinados tipos de câncer. Nós estamos falando de um problema que é diagnosticado, que pode ser tratado e que há evidências, como o senhor mostrou,
de sucesso, desde que, evidentemente, implementadas com bastante cuidado, né? Então, queria saber do senhor se gostaria de concluir de alguma forma para nós encerrarmos a sessão. Eu quero agradecer e dizer que realmente é um fenômeno triste e muito grande, um grave problema de saúde pública, e que a gente fica assustado com a história do Covid, né? Que a gente vê tanto na TV, que todo dia os números aumentam, porque eles falam disso o dia todo, mas ninguém fala, né, sobre o suicídio desse volume de gente que morre, né, que é mais do que o Covid até agora, né, todos os anos. E assim como o Covid, a gente não sabe quem pode ter e morrer, quem pode ter e sobreviver, né? A gente nunca sabe quando uma pessoa que está mal vai estar morta amanhã por suicídio, ou quando ela vai ficar mal por um bom tempo e aguentar. Perdemos mais uma vez aqui a conexão com o doutor. Bom, nós já podemos caminhar para o encerramento, então? Sempre uma surpresa. O que a gente escuta é isso, quer dizer, a pessoa perde um parente. Voltou. Estão me ouvindo ainda? Agora voltamos a ouvi-lo. Ok, é isso. Ok, doutor. Ok, então era isso que eu tinha a dizer. Fica aqui o nosso agradecimento e um pré-convite para outras oportunidades, para que nós possamos cada vez mais colher informações que nos auxiliem na tomada de medidas que efetivamente venham a reduzir o suicídio em nossa cidade. Também tomada de decisões que melhore a saúde mental da nossa cidade, né? Normalmente associamos saúde mental quando tem um evento extremo, mas a cidade tem condições de olhar para a saúde mental de uma forma preventiva, adotando rotinas simples, mas que precisam ser adotadas. Então, muito obrigado, Dr. Lucas Murta de Andrade, muito obrigado, vereador Marinho Sampaio, muito obrigado, vereadora Gláucia Berenice, e muito obrigado a você que nos acompanhou nessa comissão especial de estudos de saúde mental, seja pela TV Câmara, pelo Facebook ou pelo YouTube. Tenham todos um bom final de tarde e uma boa noite.